Estamos começando mais um estudo da Escola Dominical nessa manhã e estamos muito felizes porque ontem estivemos aqui, Reverendo Amaury Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, um grande amigo meu, estudamos juntos, nos formamos juntos no mestrado lá no Mackenzie. E Deus falou profundamente à igreja no dia de ontem. Se você não viu, se você perdeu a live de ontem, o culto de ontem, vá lá nos arquivos da igreja e assista. Vale a pena você assistir a mensagem da parte de Deus para a vida da igreja. Hoje nós temos esse recurso, que quem não pôde ver, pode ir lá e buscar na página da igreja e ver o sermão, a mensagem, o culto que não deu para ver. Então, se você não viu, procure lá na página da igreja que você vai encontrar o sermão, a palavra do Senhor pregado no dia de ontem, que foi maravilhosa. Bom, irmãos, hoje o tema da lição chama-se Ministérios na Igreja. E para a gente iniciar, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. E diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos ao ídolo mudo, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas a um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não havia divisão,
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com o qual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam a todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Palavra do Senhor, irmãos, para mim e para a nossa vida. Esse texto de Coríntios ele é um texto muito complexo no que se diz respeito a dons na igreja, a ministérios na igreja. É importante ressaltar que, mesmo a lição falando de ministérios, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o único ministério que é considerado ministério é o ministério pastoral. Não existe outro tipo de ministério na igreja, a não ser o ministério do pastor. O único ministro da igreja é o pastor. Então, não existe outro tipo de ministério da igreja. Existe, sim, equipe de louvor, equipe de casais, né? Não existe ministério de louvor, ministério de casais, isso não. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o único ministério que tem é o ministério do pastor, né? Então, é importante que a gente já comece com esse dado importante, com essa informação importante, porque o único ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil é o pastor. Então, é importante, porque esse texto de Coríntios 12, ele traz 3 tipos de informações importantes. Ele fala acerca dos dons espirituais, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja e, por fim, ele fala sobre questão das suas funções que você exerce na igreja. Então, ele fala primeiramente dos dons espirituais, né? Então, Paulo chega em Coríntio, a igreja está desorganizada, ela está uma igreja onde não tem ordem, né? E aí Paulo ele enumera, em questão de importância, os dons espirituais. Ele faz uma distribuição da importância dos dons espirituais. Depois ele classifica a unidade orgânica da igreja, que ninguém no corpo de Cristo é menos importante do que o outro, né? A mão não é menos importante do que a cabeça, o pé não é menos importante que a cabeça, né? Os olhos não é menos importante do que a mão. Todos no corpo têm a sua importância, né? Por mais que a pessoa ela não faça, não tenha nenhuma função na igreja, ela é importante no corpo de Cristo, né? Então, Paulo ele deixa claro isso. E, por fim, ele fala sobre a questão de docência, né? Ele fala sobre a questão de docência na igreja, de importância de delegações de autoridade na igreja. Então, ele fala: a uns estabeleceu a uns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, e por aí ele vai, né? Ele começa a partir daqueles que têm mais responsabilidade para os dons que têm menos responsabilidade.
Então a gente já teve o panorama do que é o texto de 1 Coríntios 12, que nós acabamos de ler. E aí nós vamos para a introdução da lição, que diz assim: os discípulos do Senhor Jesus são chamados a uma vida de serviço. O próprio Senhor disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele afirmou ainda: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O povo de Deus é constituído de ministros, isto é, de servidores. Os salvos por Cristo devem servir uns aos outros, na comunhão da igreja, produzindo assim a edificação do corpo de Cristo. Esse serviço tem na Bíblia o nome de ministério, que significa literalmente serviço. O serviço cristão não se limita à igreja, mas se estende à comunidade na qual a igreja se acha inserida. Ela foi estabelecida pelo Senhor no mundo para proclamar o Evangelho e servir a igreja, para proclamar o Evangelho e servir. A igreja é serva. O presente estudo, baseado em 1 Coríntios 12, é uma breve introdução ao ensino bíblico sobre os dons e ministérios na igreja. Então aqui nós vamos entender o que é dom, o que é ministério. Volto a dizer, ministério na nossa igreja é só ministério pastoral, tá? Quando nós falarmos de ministério aqui, é uma forma de linguagem para que os irmãos entendam a importância do serviço na igreja, né? Que nós praticamos serviços, nós realizamos serviços na igreja. Tanto o pastor como qualquer outra pessoa, quando faz alguma coisa na igreja, ela está praticando serviço, ela está servindo a Deus, né? Um problema sério verificado em várias igrejas diz a respeito à compreensão e ao exercício dos dons espirituais. Muitos membros da igreja não sabem como administrar essa questão, o que resulta muitas vezes em divisões. A igreja de Corinto estava enfrentando sérios problemas relacionados ao exercício dos dons. Por isso, Paulo dedica 3 capítulos de sua carta, 12, 13 e 14, àquela igreja, a fim de corrigir os erros verificados. Alguns crentes estavam se considerando superiores aos demais. Por isso, por possuírem dons supostamente melhores, tal atitude estava criando um ambiente de desconforto e enfraquecimento da igreja. Diante disso, Paulo ensina que o propósito dos dons é o serviço e não a glorificação da pessoa que os tem. Nessa passagem pode-se ver o interrelacionamento entre dons e ministérios. Em linguagem bem simples, pode-se afirmar que o dom está para o ministério, assim como o combustível está para o veículo. O dom coloca os ministérios em ação. O ministério é dom em movimento. Dom é a capacitação vinda de Deus para o exercício do ministério ou serviço. É importante ressaltar, irmãos, que parte dos dons, porque assim, vou falar bem devagarinho, para que quem está aqui na igreja entenda e quem está em casa entenda também, tá? Parte dos dons cessaram. Hoje, nos dias de hoje, tem muitos dons que não são mais realizados no meio da igreja. Pelo menos isso para nós, presbiterianos, reformados, nós entendemos dessa forma. Tem muitas igrejas hoje que entendem que os dons ainda não cessaram. Respeitamos, entendemos e não estamos julgando você que é de outra igreja e que entende que o dom não cessou. Para nós, alguns dons cessaram. Porque quando o apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios 14, que a igreja, as pessoas entram na igreja e as pessoas estão falando em línguas, e Paulo diz que quem vem de fora e vê todo mundo falando em línguas,
e parece não entender nada e acha que estão como loucos, o apóstolo Paulo adverte: se não houver intérprete, que se não falem línguas. E ele faz uma advertência à igreja: é melhor falar 5 palavras que se entendam do que 10.000 que não se entendam. O que o apóstolo Paulo está falando isso? Se nós pegarmos a história, o apóstolo Paulo, ele tinha 3 nacionalidades. O apóstolo Paulo era poliglota. Ele era hebreu, romano e grego. Então ele falava em várias línguas. Quando o apóstolo Paulo ele se refere a essa questão, é a mesma coisa que nós convidarmos um americano para trazer uma mensagem aqui na igreja e ele falar inglês. Todos vão entender? O senhor vai entender, senhor Hamilton? Se vier um americano aqui pregar inglês, tem que haver o quê? O intérprete, para que a gente entenda o que o americano deve falar. E é justamente o que Paulo falava naquela época. Não era questão de línguas. Portanto, nós, presbiterianos, reformados, entendemos que quando o apóstolo Paulo fala é melhor falar 5 palavras que se entendem do que 10.000 que não se entendem, é que alguém de uma outra nacionalidade foi pregar naquela igreja e não havia intérprete. Então, a gente observa que quando várias pessoas, várias conferências, que vem alguém de fora, um americano, um inglês, pregar, é necessário ter um intérprete para que se entenda, porque nem todos que estão na plateia, no auditório, falam na língua daquela pessoa e compreendem na língua daquela pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, essa questão, então eu já estou passando essa informação para que nós entendamos o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso. Então, e alguns desses dons cessaram, porém outros não, né? A gente observa que a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, fé, são dons que ainda são presentes em nosso meio, né? Nós precisamos diferenciar a fé, precisamos diferenciar o que é fé. Hebreus 11:1 diz: fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É o dom da fé. Você tem o dom da fé. Deus te deu esse dom. Agora, a fé salvadora é outra fé. A fé salvadora é a graça irresistível de Deus. Foi Ele que te escolheu, Ele que te salvou, Ele que te elegeu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de obras para que não se glorie. Então é o Senhor que te escolheu. Então existe a fé salvadora e o dom da fé que Deus dá a quem Ele quer, não segundo a nossa própria vontade. E aí nós vamos para as aplicações. A diversidade dos dons e ministérios. A diversidade é a palavra adequada para expressar a enorme variedade que existe quanto aos dons espirituais e ministérios. Essa palavra aparece nos versículos 5 e 6 do capítulo 12. Os versículos 8 a 10 e 28 a 30 apresentam uma lista de dons e ministérios. Esta lista não é completa. Romanos 12 e Efésios 4 também apresentam listas de ministérios dados pelo Senhor à igreja. Essas listas ensinam que são muitas as possibilidades de serviços que os salvos em Cristo podem executar como sinal de sua gratidão pela salvação recebida do Senhor. Como já foi dito, os coríntios estavam enfrentando problemas quanto ao exercício dos dons e ministérios. Por isso, o apóstolo lhes ensinou a esse respeito, com uma ilustração inteligente e tremendamente comunicativa, a qual se tornou famosa, a comparação da igreja com o corpo humano. No corpo, há uma rica diversidade e diferenciação de membros. Semelhantemente, na igreja ocorre o mesmo. São vários membros, cada qual com sua
diferente função. A igreja revela maturidade quando compreende isso e passa a respeitar e valorizar o trabalho de cada membro. Apesar de diferentes, todos os dons e ministérios são úteis. Cada membro tem uma função a cumprir. E o que acontece com um membro tem a ver com todo o corpo. Como diz Paulo no verso 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, é importante nós entendermos que no corpo de Cristo, todos nós temos a mesma importância. É a mesma coisa do que no corpo humano. Aqui não tem nenhuma enfermeira não, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Vesícula, Geraldo, vesícula é uma coisa que não faz mal, né? Não tem função para nada, não é isso? Vesícula, não é, Suelen? Dá para viver sem, né? Mas se você tiver um problema na vesícula, o que acontece? Você pode até morrer, né? Mas se tiver um problema na vesícula, você pode até morrer, não pode? Então, quer dizer, vesícula, você pode viver sem ela. Mas se ela te der uma inflamação, se ela te der algo, te inflamar, te der algum problema e você não tirar, você morre. Assim é o corpo humano. Tem que ser tratado. Nós temos que tratar o nosso irmão, o nosso membro, com amor, com carinho, com compaixão, com misericórdia. Todos no corpo são importantes. Toda parte do nosso corpo humano, ela é importante. Então, não existe função no corpo, membro do corpo, menos importante do que o outro. Todos nós temos a mesma importância. Assim somos nós, no reino de Deus. Todos nós temos a mesma importância, né, no corpo de Cristo. A necessidade dos dons e ministérios. No verso 21, Paulo apresenta um curioso raciocínio. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O que é dito nesse verso é absolutamente lógico. Ninguém pode dizer que os olhos são mais importantes do que as mãos. Ou ao contrário, cada órgão tem sua importância e por isso todos são necessários. Dá-se o mesmo na igreja. Há uma honra concedida pelo próprio Senhor a cada dom e ministério, sem exceção. Sobre isso, o comentarista W. Proctor afirma: a igreja, tal como o corpo, é um organismo vivo, não é uma organização mecânica, e cada membro tem um papel necessário a desempenhar. Todos nós temos um papel importante a desempenhar na igreja. Cabe a nós entendermos qual é o nosso lugar nesse papel. Ninguém na igreja é protagonista, ninguém na igreja tem o papel de protagonista, ou coadjuvante, ou figurante. Todos nós temos a nossa função. O que acontece na igreja é que a uns é dado uma responsabilidade maior. O pastor da igreja é a autoridade máxima na igreja no que se refere à docência, no que se refere ao ensino, no que se refere a responder pela igreja. Portanto, essa responsabilidade, essa autoridade é dada ao pastor. Não que o pastor seja mais ou menos importante do que você, membro que está sentado no banco. Não, são responsabilidades. E isso é importante que se diga. Quando você tem um pastor na igreja, ele responde pela igreja. E aí
é muito importante que você que está me ouvindo nesse momento, saber que o pastor responde civil, judicialmente, criminalmente pela igreja. Se acontecer qualquer coisa com a igreja, quem responde, meu irmão, sou eu, pastor dessa igreja. Não são os presbíteros que vão responder. Não são os irmãos que vão responder. Então é muito importante que todos nós temos a mesma função, mas todos nós temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Então, quando o pastor ele toma alguma decisão em conjunto com o conselho, ele está respaldado por esse conselho, mas ele também responde sozinho. Quem senta lá no banco diante do juiz, se acontecer alguma coisa, é o pastor, é o vosso pastor aqui. E a igreja precisa ter esse entendimento. Na ausência do pastor, quando o pastor entra de férias e tal, quem responde pela igreja é o vice-presidente do conselho. Quando o pastor sai de férias. Então, são cargos de importância, de pessoas que precisam ser capacitadas, pessoas chamadas para estar à frente da igreja nesse sentido. Os presbíteros também têm a sua importância, os presbíteros tomam decisões administrativas juntamente com o pastor. A igreja presbiteriana, o governo da igreja presbiteriana, ele é representativo, ou seja, quem toma as decisões é o conselho da igreja, não é o pastor. O pastor responde civil, judicialmente e criminalmente pela igreja, mas quem toma as decisões administrativas da igreja é o conselho da igreja. Então é importante que o conselho não é melhor do que ninguém, mas o conselho ele é eleito por essa igreja para tomar as decisões que essa igreja outorgou esse conselho a tomar decisões. Porém, se uma decisão do conselho foge à alçada do conselho, o conselho tem que convocar uma assembleia. Porque aí a assembleia que resolve, é a igreja que resolve. Vocês perceberam como funciona, como há uma importância nisso tudo? Como há uma importância de cada um nesse papel? Vou te dar um exemplo bem claro. O conselho reuniu e entendeu que precisava comprar um computador e uma mesa de som nova para a igreja, porque a mesa de som era antiga, tinha mais de 15 anos, para que a nossa live ficasse melhor, ficasse uma live boa, para que você chegasse à sua casa uma live de melhor qualidade. O conselho entendeu que precisava. O conselho tem autonomia para comprar um computador e uma mesa de som, porque isso está dentro da alçada do conselho. Mas vamos supor que apareceu um terreno aí, bom para a igreja comprar, aqui em Morato, um terreno que custa aí, eu não sei, estou por fora da questão imobiliária aqui em Morato, mas um terreno que custa aí R$200 mil. Vamos supor. O conselho não pode tomar uma decisão sozinho de comprar um terreno de R$200 mil. Se houver interesse da parte do conselho, o conselho tem que trazer para a assembleia. E a assembleia que resolve, a assembleia que decide. Vocês perceberam a diferença? Então, são funções importantes dentro da igreja que ninguém é melhor do que ninguém. Simplesmente são responsabilidades que são dadas no meio do corpo de Cristo. Mas aquele que não é pastor, aquele que não é presbítero, aquele que não é diácono, aquele que é um membro, que é membro da igreja, mas ela é sócia da SAF, sócio da UPH, sócio da UMP, da UPA, da UCP, tem a mesma importância no reino de Deus que todos nós.
nós temos a mesma importância. Nós temos a mesma importância para Deus no reino dos céus. Então, diante de Deus, mesmo com as nossas responsabilidades, nós somos iguais diante do Senhor. Número 2, a necessidade dos dons e ministérios. No verso 21, Paulo apresenta um curioso raciocínio. Não, isso eu já li, né? Continuação. A igreja tem necessidade de todos os ministérios, e não apenas daqueles dos quais normalmente se dá mais destaque. Por exemplo, o dom do ensino, tão importante para o ministério pastoral, é necessário para a igreja. Os dons de socorro e de misericórdia, importantíssimo para o ministério diaconal, são também necessários para a igreja. Ambos são igualmente necessários, nenhum é dispensável. Comentando essa passagem, a Bíblia Sagrada, edição pastoral, afirma: as pessoas são diferentes entre si, cada um com sua originalidade contribui de maneira indispensável para a construção e crescimento de todos. Portanto, não há lugar para complexos de superioridade ou inferioridade. Quaisquer que sejam os dons concedidos por Deus aos crentes, todos são igualmente necessários e devem ser colocados em prática para a glória de Deus. O Senhor Jesus, que através do Espírito Santo capacita os crentes para diferentes ministérios, deseja que todos trabalhem e que ninguém faça como o servo negligente da parábola que enterrou o que recebeu sem nada fazer, né? Aí são duas coisas importantes que nós precisamos ter como alerta no reino de Deus. Tem pessoas que têm complexo de superioridade. Elas se acham melhores do que as outras. Elas se acham a última Coca-Cola do deserto. Tem pessoas que têm complexo de inferioridade. Elas se acham que não valem nada, que não servem para nada. São dois extremos totalmente ruins no seio da igreja, no meio da igreja. Primeiro, para quem se acha a última Coca-Cola do deserto, precisa saber o seu lugar, o seu espaço no reino de Deus, que ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que quer ser servido, que sirva. E aquele que tem um complexo de inferioridade, precisa entender que no reino de Deus todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você tem um complexo de inferioridade, você procure acabar com isso, porque aqui na casa de Deus não existe isso. Eu costumo dizer que na casa de Deus, o gari e o PhD, eles sentam um do lado do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Costumo dizer que na casa de Deus, o gari prega e o doutor PhD fica no banco, sentado ouvindo o gari pregar. Isso na casa de Deus é assim. Não diminuindo a função de um gari e não aumentando a função de um PhD. É porque um PhD estudou para chegar a PhD e o gari não teve a oportunidade que ele teve. Mas ambos são iguais diante do Senhor. Não tem diferença. Então, é importante nós entendermos isso, que na casa de Deus ninguém é melhor do que ninguém. É Deus quem capacita, é Deus que dá capacidade. E muitas das vezes nós somos negligentes, porque veio o Senhor e deu 5 talentos a um, deu 3 a outro e 2 a outro, né? Como ele diz aqui, para eu não errar, né? A parábola que entregou e recebeu sem nada a fazer, né? Então, 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Então, o que recebeu um, enterrou o seu talento, com medo de aumentar.
Muitas das vezes nós somos negligentes. A gente negligencia o trabalho de Deus. A gente negligencia a obra de Deus. Não enterre seu talento, meu irmão. Busque com zelo os seus dons. Não enterre seu talento, não enterre aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça o seu melhor. Eu já preguei aqui outro dia na igreja, eu fui almoçar no Rio de Janeiro, numa pensão, comida muito boa, muito bem temperada. Eu cheguei para o rapaz que estava no caixa, achei que ele era o dono, falei, olha, parabéns, a sua pensão é muito boa, a comida é muito boa, e parabenizei ele achando, né, que ele era o dono da pensão. Ele falou assim, não, mas eu não sou o dono não, o dono é a cozinheira, ela que é a dona da pensão. Então, não é porque ela era a dona que ela ia ficar no caixa. Ela ficou onde ela trabalhava melhor, ia produzir melhor, desenvolver o talento dela de melhor forma. Então, nós precisamos saber em qual o melhor lugar eu posso servir a Deus na casa de Deus. Qual é o lugar melhor que eu sirvo a Deus? Não que eu ache qual é o melhor lugar que eu acho que eu vou servir a Deus. Não que as outras pessoas achem, mas que eu acho. Aonde eu me encaixo melhor? É isso que nós precisamos pensar e repensar. Aonde eu produzo mais, aonde eu faço melhor. E aí não enterrar meu talento. Não enterrar aquilo que Deus me chamou para fazer. Fazer de forma com excelência. Em terceiro lugar, irmãos, a unidade dos dons e ministérios. Já se fez referência nesse estudo aos problemas que a igreja de Corinto estava experimentando quanto ao exercício dos dons e ministérios. Um desses problemas era o orgulho. Alguns se consideravam melhores do que os outros por possuírem dons espetaculares. Outro problema, consequência lógica e imediata do anterior, era desunião. Diante disso, a palavra do apóstolo acerca da finalidade dos dons é clara, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com o qual cuidado em favor um dos outros. É interessante lembrar que em Efésios 4, outro texto que trata da questão dos dons e ministérios, há também um forte apelo à unidade interna da igreja. Sobre isso, o pastor Gerson Fischer afirma, por meio dos diferentes dons e ministérios, damos testemunhos da graça salvadora de nossa unidade. É nesse contexto de luta em prol da unidade interna do corpo de Cristo que o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios deve ser entendido. Os capítulos 12 e 14 falam sobre dons e ministérios, sobre como devem ser utilizados. O capítulo 13, inserido entre dois, fala propositalmente sobre o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu queria ressaltar aqui algo muito importante. Só a efeito de informação, só para efeito de informação sua, com exceção do livro de Salmos, tudo que está em negrito na Bíblia não faz parte da Bíblia. Meu amigo, é isso mesmo. Tudo que está em negrito na Bíblia, por exemplo, aqui no capítulo 12, quando começa, acerca dos dons espirituais, essa frase ela não faz parte da Bíblia. Depois diz, a unidade orgânica da igreja, essa parte não faz parte da Bíblia. Tá? Tudo que está em negrito na Bíblia não faz parte da Bíblia. Isso é um entendimento do tradutor. E a gente aprende na academia, no seminário, que todo tradutor é um traidor.
Porque em Coríntios 13, vou te dar um exemplo clássico, né? Depois você procura lá, no texto que diz a parábola do bom samaritano. Depois você me diz se no texto tem o termo bom samaritano. Não tem. Lá na parábola do bom samaritano, está lá, parábola do bom samaritano. Vai procurar lá no texto, depois você me diz se no texto da parábola bom samaritano existe o termo, o bom samaritano. Diz lá, qual procedeu da melhor forma? Aí o intérprete responde, aquele que usou de misericórdia. Então, é só para você entender. E aqui, em 1 Coríntios 13, diz assim, o amor é o dom supremo. Vá lá em Coríntios 12 e vê se o amor faz parte do dom. Em Coríntios 12, não tem amor no dom. Portanto, irmãos, amor não é dom. Para o seu conhecimento, amor não é dom. O que é amor, irmãos? Quem está aqui na igreja pode me responder? Fruto do Espírito. O presbítero Hamilton respondeu aqui. Então, mas os frutos do Espírito começam com amor, alegria, longanimidade, benignidade. Contra essas coisas não há lei. Ou você opta em amar, ou você opta em não amar. Não é meio termo, não é obrigado, não é algo obrigatório, não é lei. Oi. Isso. E é uma opção, ou você opta em amar ou não amar. Não tem meio termo, né? Então, amor não é dom. Então, aqui, tá, amor, o dom supremo, não é. Amor é como está escrito aqui na lição. Amor é o vínculo da perfeição. E aí também, existem 3 tipos de amor. Vamos mais além. Existem 3 tipos de amor. O amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor ágape é o amor de Cristo por nós. O amor filéu é o amor de amigo. É o amor que eu cito pelo presbítero Hamilton, pelo presbítero Tiago, pelo presbítero Claudemir, pela Suelen, pela Geralda, pelo Daniel, pela Raquel, pelo seu Paulo que está aqui. Esse é o amor filéu, o amor de amigo. E o amor eros é o amor entre marido e mulher. Esse é o amor eros, né? Então, são 3 tipos de amor diferentes. É importante que se diga isso. Então, o amor é o vínculo da perfeição, como está lá em Colossenses 3,14. O amor é o elemento que mantém unidos os membros do corpo. Nesse sentido, pode-se dizer que o amor é o sangue do corpo de Cristo. Quando há amor, os dons e ministérios são exercidos sem que haja traumas ou complexos de qualquer espécie. O amor gera respeito, tolerância e aceitação das diferenças do próximo. É fato conhecido que muitas igrejas têm sofrido divisão devido a problemas com o exercício dos dons e ministérios. Isso é lamentável, pois é o oposto do que Deus quer para o seu povo. Além disso, é um péssimo testemunho. Sendo assim, sejamos submissos ao Deus de amor para que haja unidade no exercício dos dons e ministérios em nossas igrejas. Eu já vi particularmente muita igreja se dividir por essa questão de dons e ministérios. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra como uma lupa, buscando entender, através do Espírito Santo, que nos ilumina, o que a palavra quer dizer. A gente tem que olhar para a palavra com um olhar de misericórdia, pedindo, Senhor, dá a tua misericórdia, o teu ensinamento, para que eu possa entender o que a palavra quer dizer a mim. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela
é um livro completo. É um livro que não precisa ser atualizado, como estão pregando por aí. É um livro que foi ontem, hoje e será eternamente. Não precisa nem tirar, nem acrescentar um pingo. Basta entendermos. E muitas das vezes a gente quer pegar um texto fora de contexto para servir de pretexto para fazer a nossa vontade. Não, não faça isso. Não utilize a Bíblia para realizar suas próprias vontades, seus próprios desejos. Procure estudar a Bíblia de forma humilde, buscando em Deus resposta para a sua vida. É muito importante você ouvir o ensinamento do seu pastor, que se preparou, que estudou, que foi sabatinado, que sabe o que está dizendo, para o seu conhecimento. Eu estou sempre aberto a perguntas, a questionamentos, se você quiser me procurar, mas evite deturpar o que a Bíblia fala. Eu volto a dizer aqui, nós respeitamos as outras igrejas, que entendem a questão dos dons de forma diferente, mas nós gostaríamos de ser respeitados também, porque entendemos, essa é a nossa visão, e gostaríamos de ser respeitados também nessa visão. Porque essa é a nossa doutrina, é o que nós cremos, o que nós entendemos. Nós temos uma doutrina da Confissão de Fé de Westminster e seguimos à risca, porque essa doutrina é baseada na Palavra de Deus. Então, é muito importante a gente entender o que a Palavra de Deus quer nos ensinar a respeito dos dons espirituais. Bom, aqui partindo para o final da lição, diz: por que algumas pessoas, mesmo sendo crentes fiéis e sinceros, não exercem dons e ministérios da igreja? Por uma questão simples. Mesmo as pessoas sendo crentes sinceras e fiéis, elas são membros dentro da igreja porque elas fazem parte do corpo da igreja. Não que elas são inferiores ou menores daqueles que fazem mais coisas na igreja. Elas têm a mesma importância. Só que entendem, não tem um chamado específico para tal função. Eu conheço pessoas que, essa semana, por exemplo, eu sofri muito, eu tive uma notícia muito triste. Um amigo meu de adolescência, de UMP, um grande amigo meu, ele se sentiu mal no Dia das Mães, mas aí chegou a época dele tomar a vacina contra o Covid, tomou a vacina, a primeira dose, logo depois ele ficou doente, morreu de Covid, mesmo tendo tomado a primeira dose, mas já achavam que ele já estava com Covid e não sabia. E o pai dele, eu consegui entrar em contato com o pai dele, um grande amigo nosso, da nossa família. O pai dele é uma pessoa maravilhosa. O pai dele é um homem, assim, abençoado. E o pai dele é uma pessoa que é generosa, ajuda no reino de Deus. Uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que é generosa. Então, existem pessoas assim, que elas são crentes fiéis, não trabalham, não aparecem, não fazem questão de aparecer, mas trabalham nos bastidores, trabalham quietas, trabalham sem aparecer, não fazem questão. Eu conheci uma senhora também na minha juventude, que ela foi presidente da SAF, mas ela não gostava de ir na frente, ela fazia tudo para não ir, fazia tudo pelos bastidores e tal. Não que quem faz isso está errado, não é isso não. Mas era o jeito dela ser assim. Ela era uma mulher introspectiva.
E ela fazia de tudo para não aparecer e tal. Não, eu não quero. E sentada no banco, fazendo a sua parte. Então, não quer dizer que essa pessoa não tenha seu dom, seu ministério. Tem sim. Às vezes a pessoa que está sentada no banco não faz nada, mas ela na casa dela ela ora pelo pastor, pela vida do pastor, ela cobra a vida do pastor em oração. É uma pessoa de intercessão, é uma mulher, é um homem de intercessão. Então, nunca julgue ninguém porque a pessoa não faz nada. A pessoa pode fazer sim. Isso aí. Tudo que a gente faz é para Deus, não para ninguém, né? Para ninguém. A gente faz tudo para Deus, né? O que pode ser feito para dinamizar o exercício dos dons e ministérios por todos os membros da igreja? É investimento, irmãos. Investimento. Você investir tempo, hora, naquilo que você quer melhorar no seu dom. Aqui nós temos o nosso adolescente Daniel, fez 16 anos. Daniel, a cada dia tem melhorado no teclado. Né, Daniel? Você tem estudado, tem treinado, tem investido o seu tempo. Né? E a gente tem visto o crescimento, né, do Daniel no teclado. Isso é investimento. É você investir, dinamizar e incentivar um jovem, um adolescente a tocar o instrumento. E a gente vê isso no Daniel, o desejo de melhorar, de fazer as coisas, de crescer, né? Daqui a pouco, daqui a 2 anos, o Daniel faz 18, né? Vai estar tocando o teclado aí, arrebentando no teclado aí, né? E mandando ver no teclado aí, até ministrando na igreja. Então, é investimento, é dinamizando, é buscando fazer o melhor no reino de Deus. Em terceiro lugar, a sua igreja tem experimentado o resultado do saudável exercício dos dons e ministérios, a saber, a unidade cristã? É o que estamos tentando fazer, irmãos. É o que estamos tentando fazer aqui na Igreja Presbiteriana de Francisco Morato. A unidade cristã. Buscando ser uma igreja unida, com responsabilidade, com os ouvidos atentos ao que a comunidade fala, ao que os irmãos falam, porque uma liderança que não está com os ouvidos atentos ao que a igreja diz, o que a igreja fala, o que os irmãos falam, ela se perde. Então nós estamos com os ouvidos atentos ao que a igreja fala, ao que a igreja pede, precisa, é o que os irmãos solicitam. E graças a Deus esse conselho é um conselho, eu tenho o privilégio de falar. Eu, como pastor da igreja, a gente tem um conselho muito bom, um conselho muito maduro, coeso nas suas decisões, muito comprometido com as suas decisões. E isso é muito bom, porque quando a gente toma as decisões centradas, orientadas, iluminadas por Deus, ouvindo a comunidade, ouvindo o que os irmãos falam, é muito importante. Então, nós temos buscado essa unidade em Cristo, fazer o melhor para o reino de Deus. Foi o que a Raquel falou aqui. Nós fazemos para Deus, não para o homem. Eu não faço para me vangloriar, né? Eu não faço para me vangloriar, eu não faço para aparecer. Eu apareço porque eu sou o pastor da igreja, eu tenho que estar aqui pregando, aqui ensinando na escola dominical. Mas existem pessoas que trabalham aqui para que isso funcione. Existem pessoas que estão por trás trabalhando, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Então, é uma unidade, é o entendimento que tudo que nós fazemos é para o reino, é para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.